Na neossinapsologia, você coloca ali as crenças e os valores anacrônicos, dificultando a aquisição de neossinapses. Pode comentar? Essas crenças e valores, eu anteriormente coloquei na condição dos traumas, que é aquela pessoa que passou por uma experiência não tão produtiva, nem tão boa para ela, em que ela manteve e já está anacrônico. Por exemplo, uma criança que teve problema com parapsiquismo, e ela mantém isso na adultidade, já está anacrônico já. Então, o que está faltando para ela encarar essa situação, de ela verificar essa condição, ou vai para a OIC, ou passa pela Conscius, na condição de consciência cobaia, para ela rever esses valores, essas crenças dela. Uma crença negativa, uma crença que faz com que a pessoa não desenvolva o seu parapsiquismo em decorrência de algo do passado, está anacrônico. Foi nesse sentido que eu coloquei essa condição aí. Tá bom, só mais uma. Na página 38, trinomiologia. Você pode comentar esse trinômio? Qual o trinômio? Trinomiologia, só tem um. Pode comentar? Binômio? Trinômio. Trinômio. O trinômio motivação, trabalho, lazer, empregado na assunção do autoparapsiquismo. Essa condição da motivação, trabalho, lazer é aquela condição dentro aqui desse contexto em que você trabalha, mas você gera também até uma ludicidade em relação a essa condição. Então, por exemplo, quando você está no seu voluntariado, por exemplo, né, em que você consegue perceber a atuação dos amparadores, aquilo gera uma pacificação e uma tranquilidade íntima muito grande. Então, por exemplo, eu estava comentando com a Dulce quando eu cheguei aqui hoje, que eu já tinha ouvido, trocado experiências com alguns verbetógrafos de primeira vez, como é o meu caso hoje, como é que era a sensação, como é que era essa condição de apresentar o verbete, né? E aí, ontem à noite eu estava conversando com o meu parceiro aqui, né, o Ricardo, e eu percebi o acoplamento dos amparadores. E aí aquilo começou essa percepção e essa sensação íntima me gerou uma tranquilidade grande, muito grande, e até uma felicidade. E eu comecei a me sentir muito bem com isso. Eu falei assim, gente, é a mesma sensação da TENEPS. Quando eu comecei a TENEPS, eu me senti numa atmosfera de seja bem-vinda, tapete vermelho, mas também assim, chegou atrasada, sabe? Está atrasada. Lógico, é coisa de amparador, eles dão aquele mel todo e dá sempre uma informação para você, né? Não tem só coisa boa, né? Tem a coisa para você também trabalhar com seriedade dentro do trabalho. E o verbete foi exatamente essa mesma sensação. Então, essa coisa que eu estou falando da motivação, trabalho, lazer, é o que te motiva a você estar fazendo aquela condição com grande satisfação, nesse sentido. Agora, professora Glínia, em Fatologia, página 37, terceira linha. Gostaria que relatasse o governo de si mesmo perante os recursos holossomáticos pessoais. O primeiro poder da consciência, um dos poderes, é a vontade. Quando a pessoa está banalizando os aportes proessológicos dela, ela fica numa condição que ela não tem tanta força presencial, nem com ela, nem com ninguém. Então, para ela se fortificar, ela tem que utilizar-se da vontade, perante todas essas condições que eu coloquei agora, para ela sair dessa condição. Então, a vontade é necessária. Não adianta, ninguém vai fazer isso por ela. Não adianta o professor Valdo, nem a monja, a veronesa, nenhum dos amparadores. Isso é trabalho dela com ela mesma. É uma conta intransferível, um trabalho intransferível. Então, depende muito da vontade dela. Nesse sentido que eu coloquei.